bom dia para você. Segunda-feira, 11 de maio de 2026. No G1 de hoje, você vai ver a fuga de detentos na delegacia de Irunepé. Polícia envia tropas especializadas para ajudar nas buscas. Na zona oeste de Manaus, dias com previsão de chuva, como hoje, tiram o sono de quem vive em algumas áreas da região pela falta da rede de drenagem ou a manutenção delas. A água da chuva vem toda para cá, para minha casa. Eu quero ver quando que vão tomar as providências. Na Zona Norte, a situação não é diferente. E além dos serviços dos órgãos públicos, moradores também cobram os trabalhos das empresas que operam nos serviços públicos essenciais. A gente está correndo o risco desse porto aqui, ó, cair, né? Porque ele está seguro só pelo bueiro. Frente fria baixa a temperatura nas cidades do sul do Amazonas. Em Humaitá, a mínima hoje chegou a 19 graus. Se tá difícil fechar a conta aí na sua casa, você não tá sozinho. Pesquisa aponta que o Amazonas tem uma das menores rendas mensais do país. E como organizar as finanças quando o dinheiro tá curto? O que você faz aí na sua casa para tentar economizar? Inclusive, já manda mensagem e conta pra gente. 929-8504-4085 ou vai lá no Eu Amazônia, que a gente vai trazer para você mais detalhes dessa pesquisa e também trazer a sua informação. Como dá para economizar? Como fazer o dinheiro render até o final do mês? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Seu Jornal do Amazonas, primeira edição, com as principais notícias do Amazonas, da capital, do interior do estado, o que acontecer por aqui, a gente traz para você ficar muito bem informado. Seu G1 já está no ar. Quatro pessoas foram presas em flagrante por maus tratos e exploração de animais silvestres. De acordo com a polícia, os bichos eram usados para fotos com os turistas. Embarcamos em um passeio turístico com cerca de 60 pessoas saindo de Manaus. Quase ninguém sabia, mas policiais disfarçados também estavam na embarcação. Logo no início da viagem, o guia informou que o passeio duraria cerca de 6 horas e a programação incluía, além de uma parada em um local de cultivo de pirarucus, a visita a uma aldeia indígena. E ele fez um alerta sobre pessoas oferecendo animais silvestres para que visitantes tirem fotos. Olha, se você for onde tá curioso, eles colocam aqui em você vai ter que pagar. Chegamos ao Parque Ecológico Lago Janauari, que pertence ao município de Iranduba. Um território dividido, onde fica essa aldeia tuiuca. Enquanto os visitantes assistiam a rituais tradicionais, dava para ver, ali do lado, a movimentação dos homens que circulavam com animais silvestres, tentando atrair turistas. Eles não são indígenas. Não são indígenas. Nem o território é indígena. Mas era uma aldeia indígena, não? É considerada uma aldeia indígena, né? Mas há uma divisão nessa comunidade. Já indígenas que fazem a dança, né? Dentro de uma oca. E a outra comunidade são pessoas comuns, né, que vivem lá, são ribeirinhos. Inclusive é uma divisão no meio, onde os próprios indígenas reconhecem. E eles ficam ao lado, que seria da comunidade, porque senão seria o território indígena e foram onde eles foram apanhados. Sem saber que estava sendo gravado, um deles fez uma proposta à reportagem. Vai ter fotinha com animais aí? Que animais? Preguiça, cobra, jacaré. Quanto é? R$30. R$30, isso. Isso é crime no Brasil, por mais que seja comum em passeios turísticos por aqui. Durante essa operação, 2 policiais disfarçados se aproximaram de um homem que estava com uma arara vermelha e outro com um jacaré. Quando eles ofereceram aos turistas os animais para que eles pudessem tirar fotos, os policiais se identificaram e deram voz de prisão a todos. Esse resistiu, tentou correr e teve que ser contido. Na mesma hora, 3 lanchas da polícia que estavam escondidas chegaram, trazendo o resto da equipe. Esse homem tentou se livrar do celular na hora da abordagem. O bicho preguiça que flagramos aqui tinha sido escondido em uma mochila no mato e foi apreendido, assim como 2 jacarés. Esse estava até amarrado a uma árvore. Ao todo, quase 20 pessoas se envolveram nessa operação, que teve o apoio do IPAAN. Os 4 presos em flagrante foram trazidos para Manaus. Eles ainda foram multados em mais de R$10 mil no total e vão responder por maus tratos a animais, guarda ilegal de espécie silvestre e associação criminosa.
Sobre os 4 presos em flagrante, eles foram soltos na audiência de custódia em Iranduba e vão responder em liberdade. E vamos ainda, com informação do interior do estado, falar das tropas especializadas que foram enviadas para Irunepé após a fuga de presos da delegacia do município. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o Adalto Silva, que traz mais detalhes para a gente desse caso e atualização também desse trabalho por lá. Adalto, algum foragido já foi capturado? Bom dia para você. Bom dia, Lani, bom dia a todos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 3 foragidos já foram recapturados depois dessa fuga que ocorreu na madrugada deste domingo, onde 9 detentos que estavam ali custodiados na delegacia do município conseguiram subir até a parte alta, a grade alta da cela, e lá conseguiram serrar ali daquele famoso esquema que eles recebem as serras e conseguem fazer serviço ao longo do tempo, e depois, com a ajuda de uma corda que eles chamam de Tereza no mundo do crime, ela é feita com pedaços de pano, e conseguiram fazer essa corda para dar acesso até essa área de fuga. E no domingo aproveitaram a madrugada e 9 deles saíram do local, deixaram a delegacia do município. Logo atrás da delegacia do município, fica numa área mais arredia da cidade, tem uma área de mata ali que contribuiu para que os presos conseguissem ali sair da delegacia e rapidamente entrar naquela área de mata para não serem vistos por quem supostamente podia passar pela rua, e dali eles se evadiram. Mas primeiramente, ainda no dia de ontem, o Lucas Aragão de Barros foi localizado, foi preso. Hoje a polícia conseguiu recapturar mais 2, já confirmado a captura também do Francisco Amâncio da Silva, também já preso, e o terceiro homem que ainda não teve a identidade revelada, também já está preso. Então faltam apenas 6 deles que seguem foragidos na cidade. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que já está no município forças especiais, como a Ronda Ostensiva Cândido Mariano, ao pessoal da ROCAM, também o COI, Companhia de Operações Especiais, que se juntaram ali à equipe de polícia do município e fazem constantes buscas, constantes vistorias em toda a área para tentar recapturar os outros 6 presos que ainda estão soltos na cidade. Fica o alerta para toda a região, principalmente a zona rural do município de Irunepé, ali no rio Juruá, e também os municípios vizinhos, como Juruá, o município de Itamaraty, Envira. Então toda essa área ali pode, esses presos, tentarem chegar até aí. Então está todo mundo de alerta, e qualquer informação de forma anônima a população pode passar para a polícia. A gente vai seguir acompanhando, porque ainda tem aí 6 detentos que estão foragidos na cidade, e a polícia está à procura deles, mantendo a segurança com reforço da capital. Lani. Obrigada, Adalto, pelas informações. Qualquer atualização pode acionar, que a gente volta a conversar ao vivo aqui no G1. E você que tiver qualquer informação sobre um desses foragidos, pode entrar em contato por meio dos números 190, que é o número da Polícia Militar, ou 181, Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Não precisa se identificar, basta dar informações que ajudem a polícia a localizar um desses 6 foragidos presos, que estavam lá na delegacia de Irunepé e fugiram aí durante essa fuga. A gente traz informação agora para vocês que a Polícia Militar apreendeu drogas no porto de Benjamin Constant. Uma pessoa foi presa. Rony Elias traz os detalhes. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no porto de Benjamin Constant, no interior do Amazonas. Com ele, a Polícia Militar apreendeu 1 quilo de maconha. O suspeito foi levado para a delegacia de Benjamin Constant. Dentro da embarcação, em uma mochila, foram encontrados 18 tabletes de cocaína, 15 de pasta base e 3 da variante conhecida como cocaína negra. Segundo a PM, os policiais faziam uma revista de rotina no porto quando perceberam uma mochila abandonada no setor de passageiros. De Tabatinga, Rony Elias. E tráfico de drogas lidera o número de denúncias ao Disque Denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Tem reportagem no G1 Amazonas trazendo todos os detalhes sobre esses dados que foram divulgados das denúncias registradas este ano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as ligações com denúncias sobre tráfico de drogas representam 59% das ligações. Além do tráfico, o 181 registrou 369 denúncias de maus tratos contra animais,
89 sobre pessoas desaparecidas e 79 de violência contra idosos. Entre janeiro e abril deste ano, o Disque Denúncia, que é o 181 da SSP, recebeu 1.425 ligações. As informações ajudaram na prisão de 430 pessoas suspeitas de envolvimento em tráfico de drogas, homicídios, entre outros crimes. Essas ligações, elas são anônimas, gratuitas, e esse atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Você que tem uma denúncia para fazer, pode ligar para o 181 e nem precisa se identificar. Acesse o G1 Amazonas, que lá você encontra todos os detalhes desses dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado. Vamos falar agora do centro de Manaus, lá do Parque Senador Jefferson Pérez, um dos pontos turísticos que faz parte do cartão postal aqui da capital. Ele foi criado há 17 anos com a revitalização dos igarapés na área. Tem esculturas que retratam o auge do ciclo da borracha, mas o que deveria ser um espaço de registros de turistas, lazer para os moradores, também tem se tornado de insegurança, segundo os relatos de quem frequenta o espaço e cobra manutenção. Juscelio Paiva está por lá e traz mais detalhes sobre a situação do parque para a gente ao vivo. Oi, Juscelio. Oi, Elaine Guzmão, muito bom dia para você e para todos. Acreditamos nós e com a palavra também das pessoas que nós entrevistamos que há muito tempo deixou de ser um cartão postal por conta dessas condições aqui. O total abandono do Parque Jefferson Pérez, Parque Senador Jefferson Pérez, que é um dos pontos bastante conhecidos aqui da região central de Manaus. Esse ponto onde nós estamos, esse trecho, ele fica entre duas principais avenidas, que é a Major Gabriel, mas também a 7 de setembro. Falou da questão dos frequentadores, Lândia, até por conta do horário, muita gente não passa por aqui, mas também tem a situação da insegurança, porque o parque está todo abandonado, os quiosques há muito tempo sem funcionar e virou até abrigo para pessoas em situação de ruas ou até mesmo pessoas que vêm para cá para usar algum tipo de entorpecente, ou seja, droga considerada ilícita, mas também tem a situação do matagal. Nessa parte onde nós estamos, nesse momento, muita gente não costuma passar por aqui por conta da questão da segurança mesmo, mas mais cedo a nossa equipe esteve do outro lado do Parque Senador Jefferson Pérez. Ainda conseguimos acompanhar algumas pessoas que aproveitam o espaço para praticar atividades físicas, tem academias ao ar livre, mas também a reclamação é por conta da situação da estrutura desses equipamentos. Alguns já estão até quebrados. A outra situação também é com relação ao matagal. Nós ouvimos por lá, inclusive, a dona Vanderleia, ela que mora aqui na região central de Manaus, e falou que utiliza com frequência o parque, mas também os equipamentos, e cobra aí por alguma intervenção com relação à revitalização. Vamos acompanhar o que ela disse. Nossa praça está abandonada praticamente, nossos equipamentos estão tudo quebrado, e é aqui que nós podemos fazer nosso exercício. Nós ouvimos até outras pessoas, muitos preferiram não conceder entrevista porque, segundo eles, utilizam todos os dias o parque e acabam ficando aí com medo de algum tipo de reclamação, retaliação, que não é um caso porque é um espaço público. Nós chegamos a ouvir alguns trabalhadores por lá porque tem duas situações. Essa aqui que nós estamos mostrando do matagal, uma equipe era para ficar responsável pela limpeza. A limpeza diária com relação à retirada de lixos domésticos, ela acontece diariamente. Inclusive, hoje haviam duas trabalhadoras realizando esse serviço no outro lado do parque, lá já pegando a parte mais na chegada da Manaus Moderna. Sobre essa situação, nós entramos em contato com a SEC, que é a Secretaria de Cultura responsável por toda a gestão desse parque também, e, consequentemente, a manutenção. Mas ainda estamos aguardando respostas. Como você trouxe lá no início, Elaine Guzmão, para quem está em casa entender melhor, esse Parque Senador Jefferson Pérez, ele foi entregue para a população dessa região central de Manaus há cerca de 17 anos. Hoje, vou pedir para o Domingos Justino mostrar aqui a situação de total abandono. Como nós reforçamos, é um parque considerado bastante extenso, não tenho aqui com precisão
é a questão do tamanho dele, mas ele é um espaço considerado dos maiores espaços públicos da nossa capital amazonense. Já estivemos aqui em outras ocasiões e a situação é essa e a cada dia só piora. Nós vamos seguir no aguardo aí da resposta da Secretaria de Cultura sobre uma possível revitalização ou pelo menos manutenção desse espaço que atualmente, segundo os frequentadores, é considerado abandonado. Lani? Juscelio Paiva, 53.421 metros quadrados, segundo o site oficial da Secretaria de Cultura, aí que administra o parque. E aqui no site, Juscelio Paiva, está dizendo que o local está passando por reforma. Você encontrou alguma equipe por aí realizando esse trabalho? Nós não encontramos, como eu disse agora há pouco, Lani, nós conversamos com 2 trabalhadoras, elas até brincaram dizendo que a nossa equipe só estava filmando a parte que estava suja. Eu digo, não, minha amiga, a gente veio para cá para realmente constatar de perto uma reclamação que não é nossa, são de frequentadores dessa região. E elas foram explicar com toda educação com relação como funciona a limpeza. Elas, por exemplo, limpam essa parte onde nós estamos caminhando aqui, ou seja, aquele lixo doméstico, muita gente que deixa uma sacola, deixa ali outros objetos, elas realizam a limpeza. Agora, essa parte que fica às margens do Igarapé, por exemplo, é uma limpeza considerada mais difícil e demorada, já seria por parte de outras equipes, o que não constatamos nem desse lado onde nós estamos nesse momento, como também pela manhã, mais cedo, melhor dizendo, da outra extensão do Parque Jefferson Pérez. Agora, do outro lado, ainda conseguimos constatar a presença também de vigias, ou seja, por lá a segurança é maior, muita gente aproveita para frequentar. Agora, nesse ponto onde nós estamos mostrando, a gente consegue perceber que o parque foi tomado por lixos, mas também tem a situação aqui, olha, poças d'água numa passagem que serviria para as pessoas aqui do centro que realizam algum tipo de atividade física, caminhada, corrida, mas não conseguem por conta dessa situação. Só para nós devolvermos para você e também mostrar a situação de abandono desse percurso que estamos fazendo aqui, tudo que mostramos é a situação de completo abandono. As imagens mostram por si só. Aqui ficam várias quadras esportivas, quadras para a prática de futsal ou até mesmo vôlei na areia, outro tipo de atividade física, mas está tudo abandonado, Lani Guzmão. A gente consegue, vou pedir para o Domingos Justino mostrar aqui a parte que a gente caminha e quem está em casa percebeu. Já andamos bastante, mas pouca gente se arrisca a andar por aqui. E essa questão de insegurança, que não tem como mostrar para quem está em casa, porque muita gente não aparece nesse horário, né? Mas estão escondidos aqui, sejam nos quiosques abandonados ou até mesmo no entorno das quadras, que estão assim, ó, em total abandono. Isso aqui serviria para toda essa área. Ela foi uma área revitalizada na época do Prosamin, de recuperar não só os igarapés, mas também os espaços públicos aqui da capital. E hoje passam por essa situação de total abandono e nós vamos seguir, melhor dizendo, no aguardo aí da resposta da Secretaria de Cultura acerca dessa situação. Esse lado onde nós estamos agora está ainda pior com relação ao abandono. Por lá, muita gente ainda consegue realizar aquela caminhada, praticar atividade também nas academias ao ar livre, mas aqui a situação é de total abandono. Lani? Obrigada, Juscelio Paiva, pelas informações. Imagens ao vivo aqui do Parque Senador Jefferson Pérez, no centro de Manaus, um dos pontos turísticos da capital. E olha só como está a situação por lá. São muitas as mensagens que chegam para a produção do G1 pedindo uma reportagem para mostrar esse parque. É um parque para lazer para os moradores, é um parque que serve como cartão postal. Muitos turistas, inclusive, ali vêm em busca, né, de conhecer esse espaço. Fica de frente para o Rio Negro, ali pela Avenida Lourenço Braga, dá acesso pela Lourenço Braga e também pela 7 de setembro. É um espaço extenso ali no centro de Manaus, mas que tá desse jeito que você está vendo aí, nessas condições, sem manutenção, pelo menos recente, que é o que a gente observa. A gente encontrou no site aqui da Secretaria de Cultura, que faz a administração desse espaço, que está passando por reforma, mas não é o que a equipe encontrou por lá. Além do abandono, não tem nenhum trabalho sendo realizado no local e muitas reclamações como as que chegam aqui para a produção do G1. O espaço segue aberto aqui no Jornal do Amazonas, primeira edição, e a gente segue aguardando um posicionamento da Secretaria, do governo, para trazer informações sobre essa reforma que é dita no site, sobre a manutenção, né, do que a gente está vendo por lá.
E uma balsa com contêineres bateu e destruiu um flutuante em uma comunidade ribeirinha no Amazonas. A situação foi entre Manaus e Rio Preto da Eva, na manhã desse domingo. Mas infelizmente, e felizmente, na verdade, né, ali não resultou numa situação ainda pior. No vídeo obtido pela Rede Amazônica, a balsa aparece encostada à margem. A cobertura metálica do flutuante está retorcida e parte da estrutura submersa. Segundo informações preliminares, o flutuante pertence a uma família da comunidade. Ainda não há detalhes sobre o que provocou a perda de controle da balsa ou se houve falha mecânica. Em entrevista ao G1 Amazonas, o dono da balsa informou que a Capitania dos Portos de Manaus foi informada e que uma equipe de segurança da empresa foi deslocada para conversar com os comunitários. Vamos falar agora de uma nova lei, uma lei que foi sancionada no Brasil e endurece as penas para crimes como furto, roubo, estelionato e receptação. O texto também amplia a tentativa de combater os crimes digitais. Para entender o que muda a partir da aprovação agora e dessa lei que foi sancionada, nós vamos conversar ao vivo com a Carla Mello, que traz mais detalhes para a gente. Bom dia para você, Carla. Oi, Laane, bom dia para você, para quem nos assiste. É a Lei 15.397 que passa a valer agora a partir do mês de maio, como você falou. Inclusive, traz, né, essa nova tipificação, na verdade, uma nova lei para crimes como, por exemplo, conta laranja e fraudes digitais. Mas tem também alteração para outro crime existente, que é de furto. Sobre essas alterações e como que isso realmente afeta, né, a questão da aplicação dessa legislação, eu converso agora com o advogado criminalista Gabriel Gurgel. Bom dia, doutor. A gente estava conversando justamente sobre essas alterações para crimes de furto. Como que vai funcionar essa alteração? Bom dia. Bom dia, Carlos, demais telespectadores do G1. Então, houve uma grande alteração, principalmente relacionada ao furto, que agora passa com a Lei 15.397 de 1 a 6 anos. O que isso muda principalmente? O que ocorria anteriormente, pena de 1 a 4 anos, conseguia que o indivíduo chegasse na delegacia, fosse preso em flagrante delito, ele conseguia então ali uma fiança e ele saía, né, posteriormente ao crime. Agora, não é mais possível ser estipulada a fiança. Como o crime agora passa de 1 a 6 anos, houve então o que a gente chama de uma novatio legis in melius, ou seja, um pouco mais gravosa, justamente para inibir esses crimes patrimoniais que tem aí assolado aí a população. Você acabou de falar sobre essa questão, né, de furto de patrimônio público. A nossa equipe está aqui no Parque dos Bilhares e constantemente, né, são divulgados vários casos de furto, inclusive depredação também. A gente observa, eles acabam retirando ferro, né, acabam levando alumínio, fio elétrico. Esse tipo de crime, ele também recebe um agravante com a renovação, né, com essa atualização da lei? Sim, Carla. Esses daí já recebem agora, são qualificadoras. Não se tratam mais agora de furto simples, mas de umas qualificadoras. Ao se tratar de fios, ao se tratar então aqui de cabos de internet, nós vamos ter então uma pena de 2 a 8 anos, ou seja, mais gravosa que o simples. E se tratando de bens públicos, patrimônios públicos, como você citou, ferro, demais bens aqui relacionados ao município, ao Estado, à União, nós vamos ter então ainda mais grave uma pena, considerando aqui de 4 a 10 anos que a pessoa pode estar respondendo, tá bom? Outro crime muito comum é o furto de celular. Também agora teve alteração e agravante. Por quê? Sim. Hoje o celular não é apenas um bem imóvel, mas ele vai trazer aqui para um indivíduo, para uma pessoa, que vai ter sua vida financeira, vai ter toda a sua vida também particular. Não é só um bem, mas ele traz aqui valores mais agregados. Então, o que o legislador fez? Ele entendeu que esse crime merece sim uma atenção especial, trazendo então aqui uma qualificadora que é de 4 a 10 anos a pessoa vai responder pelo furto, né, dos aparelhos eletrônicos. E aqui a gente cita celulares, citamos aqui tablets, notebooks e similares. Agora, ainda falando de fraude, mas também já chamando para receptação com essa atualização no Código Penal, furto e receptação de animais domésticos. Esse também agora, momento pet aqui no G1, esse recebeu agora também uma pena específica, tá bom? Receptação anteriormente de animais domésticos considerava-se aqui um crime simples, receptação simples. Agora nós temos aqui uma agravante, nós vamos dizer aqui que é de 2 a 6 anos a receptação, e tratando-se de furto de animais domésticos, aqui já vai receber também uma pena
pena mais gravosa. Vai ser de 4 a 10 anos a nova pena. Agora, antes de finalizar o nosso vivo, tem também essa questão da conta laranja. Antes a pessoa, né, acabava disponibilizando sua conta, quando era interrogada dizia que não tinha nada a ver. Agora, conta laranja é tipificada como crime. Exatamente, Carla. Anteriormente a pessoa respondia por lavagem de dinheiro, né? Agora, com a nova legislação, com a 15.397, ele veio trazendo a figura específica da conta laranja, trazendo aqui uma pena de 2 a 6 anos, tá bom? Já estão considerando agora um crime de estelionato e ele já vai se responder. E o principal objetivo para a gente encerrar, advogado, né, com essa atualização do Código Penal? O principal objetivo dessa lei é trazer aqui uma maior segurança para a população. O que muito se tinha era a indignação perante a impunibilidade, principalmente, como a gente falou aqui logo no início, os crimes de furto, que considerava que um crime era de 1 a 4 anos. A pessoa era presa em flagrante, delito, e o cidadão ficava com aquela sensação de impunidade, porque acabava sendo majorado uma fiança, e essa fiança ele saía, querendo ou não, no mesmo instante, digamos assim. Agora, com essa majoração, que é de 1 a 6 anos do furto simples, a gente já vai ter uma sensação de mais proteção, tá bom? Que a gente vai ter ali uma agravação desses penas patrimoniais. Muito obrigada, viu, pelas informações. A gente conversou com o advogado criminalista Gabriel Gurgel e principalmente para você, estudante de direito, atenção, a alteração do Código Penal vai fazer prova do OAB, tem que ficar principalmente atento a essas alterações. Lani, volto contigo. Obrigada, Carla Mello, pelas informações. Já fique atento, então, a essas alterações. Vamos agora para a sua participação. Tem mensagem chegando aqui e a gente já mostra aqui a participação do Carlos. Moro próximo ao Parque Jefferson Pérez. Muitos problemas de infraestrutura, a questão de usuários de droga e até tráfico. É bastante preocupante. Não podemos nem ficar sossegados, disse o Carlos. Olha, mais uma mensagem chegando de um morador lá do centro, falando sobre essa situação do Parque Jefferson Pérez. E são muitas as mensagens. Como você viu, nossa equipe de reportagem foi lá para justamente ver tudo isso que é relatado. São muitas mensagens, fotos, vídeos que chegam o tempo todo falando dessa falta de manutenção, falando dessa insegurança que você viu ainda há pouco. E o espaço está aberto aqui no G1, que a gente segue aguardando o posicionamento da secretaria que é responsável pela administração do parque. Assim que essa resposta chegar, a gente traz para você aqui no G1. Tem mensagem também do José. Lani, sei que falaram recente, mas estamos abandonados aqui no Viver Melhor de segunda etapa. Os bueiros continuam entupidos. No dia de chuva, fica muito pior. Mas quem mora na parte de baixo, entra água dentro dos apartamentos e olha só o vídeo que ele enviou mais uma vez, mostrando essa situação por lá na zona norte de Manaus. Viver Melhor 2, a demanda ali dos moradores que estão pedindo a manutenção dessa rede aqui de drenagem por lá. Quando chove, segundo eles, a situação fica muito pior. A gente chegou, inclusive, a mostrar essa situação aqui no Jornal do Amazonas, primeira edição. Nossa equipe já esteve por lá. Chegou agora mais um vídeo do morador, mais uma vez, pedindo a manutenção desse espaço, o trabalho de infraestrutura. A gente fala até com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, né, que ali para responder qual é o trabalho, quando deve ser realizado esse trabalho por lá. Mais uma vez o apelo de quem mora na zona norte de Manaus, Viver Melhor 2, pedindo a manutenção dessa rede. Fica aqui o vídeo do José e mais esse relato. Aqui mais uma mensagem, Paulina. Lani, até que enfim prenderam as pessoas que usavam animais para ganhar dinheiro. Vale ressaltar também que os botos ficam com muitos ferimentos, de tanto que tocam neles, elas chamando a atenção, né, para o uso desses animais silvestres ali, para atrair turistas. Animais silvestres que ficam amarrados, que ficam ali amarrados com cordas, amarrados com fita, no caso do jacaré. Jacaré-tinga é muito utilizado para essas fotos. A gente vê muita gente fazendo foto, turistas, né, que vão realizar esse passeio na região amazônica. Teve uma ação da polícia nesse fim de semana. 4 pessoas foram presas em flagrante, foram liberadas em audiência de custódia, mas vão responder por esse crime. E mais uma vez, quem puder colaborar também denunciando, viu uma situação como essa, exploração de animal silvestre, animal ali sendo torturado, até para fazer foto, como estava sendo utilizados ali, você viu na reportagem, denuncie, ligue para o 181, que é o número da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que eles vão investigar esses crimes. Mensagem do Marcelo, lá da rua Bagdá, comunidade Campos Sales, bairro
bairro Tarumã. Tem um vazamento de água, já tem mais de uma semana. Daqui a pouco vai virar uma cratera no local. Olha só o vídeo que ele fez mostrando a situação por lá. Zona Oeste da capital, mais uma vez, ali o relato do morador falando sobre os buracos, sobre crateras, vazamento. A gente tem mostrado bastante a situação por lá. Inclusive, daqui a pouco, vamos para o Tarumã, uma outra região onde a situação também está difícil, mas fica o apelo do Marcelo, lá do Campos Sales, Rua Bagdá. Olha como está a situação por lá. Mais uma vez, os moradores da Zona Oeste fazendo esse apelo, pedindo a manutenção das ruas, que está difícil ali percorrer algumas ruas quase intrafegáveis. Intervalo chegando e na volta, vamos te mostrar essa situação em loco, lá no bairro Tarumã, Sul. Problemas na rede de drenagem. A água da chuva vem toda para cá, para minha casa. Eu quero ver quando que vão tomar as providências. Alagamentos de rua, alagamentos de casa, danos na infraestrutura dessas ruas. Daqui a pouco, mais informações sobre essa e outras situações. Jornal do Amazonas, primeira edição, volta já. Hoje tem previsão de chuva e em dias assim, aumenta a preocupação de quem mora em áreas afetadas por alagamentos, principalmente pela falta de manutenção e rede de drenagem, como é o caso de áreas lá no bairro Tarumã Sul. Olha só a situação. Os quartos tudo alagado, fica nessa situação. Meu quintal fica dessa maneira, fica igual o rio. Enquanto estão ajeitando as ruas lá por cima, essa rua aqui fica desse jeito, quebrada. A minha casa fica se acabando, né? E ninguém sequer vem tomar uma providência. Daniel Ramos está lá ao vivo e traz mais informações para a gente dessa situação. Oi, Daniel, bom dia. Oi, Lani, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Nesse momento, me encontro na casa de uma mulher de 41 anos de idade que, infelizmente, sofre toda vez que a cada nova chuva chega aqui na cidade de Manaus. Lani, para você ter uma ideia, aqui era um cômodo que funcionava como uma cozinha, né? Mas, infelizmente, hoje essa é a realidade da casa da dona Sandra. Isso porque a chuva ela começou agora. Essa aqui é a água da chuva passada que, infelizmente, empoça aqui por conta da falta da rede de drenagem. Ou seja, essa parte aqui da casa dela está praticamente inutilizada. Vou conversar com ela agora aqui, dona Sandra, bom dia. Você mora aqui com seus 3 filhos e mais outras pessoas, e esse cômodo aqui já não tem mais como utilizar. O que você já perdeu durante essas alagações? Bom dia. Bom dia. Já perdi minha geladeira, meu guarda-roupa, meus filhos perderam o guarda-roupa deles, meu armário, tudo eu perdi já aqui, por causa da chuva, que a rua lá rompeu, ninguém veio tomar providências, procurei as pessoas responsáveis, mas ninguém veio. Aí então, quando chove, é um sofrimento. E quando alaga toda a chuva, eu tenho que abrigar todo mundo no meu quarto, porque eu não tenho condições de dormir, não tenho condições de ficar aqui. Aí eu boto todo mundo lá dentro do meu quarto até passar a chuva, e quando passa, a gente tem que pegar aquela pá, esgotar tudo, tirar a água, limpar, para poder a gente ficar dentro de casa. Isso aqui, Lani, a gente tem famílias, como eu disse, né? Tem crianças recém-nascidas, ou seja, quando chove à noite, principalmente, o sofrimento é muito grande, dona Sandra. Sim, à noite ninguém dorme, ninguém consegue dormir porque a gente tem que esperar a chuva passar para poder todo mundo dormir novamente. E se a chuva não passar, a gente passa a noite acordada esperando a chuva ceder um pouco. Perfeito, muito obrigado então pela sua participação. Pessoal, eu vou caminhando aqui juntamente com a comunidade que está reunida para vocês entenderem um pouco do problema aqui na casa da dona Sandra, mas não somente dela, né? Como eu disse, ainda há pouco começou a chover, agora a gente teve uma trégua e vocês vão entender o problema a partir de agora. Estou aqui com a dona Darcy Laura, que vai trazer esses detalhes pra gente. Dona Laura, de fato é um problema que se repete há um certo tempo, já desde o início do ano, uma situação que acabou piorando. Bom dia. Bom dia. Sim, eu sou moradora aqui da comunidade Cristo Rei, Tarumã Sul, né? Para que todos possam ver a nossa situação. A nossa situação aqui no Tarumã, ela é muito precária.
como o repórter está mostrando, né? Essa rua cheia de buraco, né? Acaba inundando a casa dos vizinhos e olha a situação que a gente vive, né? E os governantes só sabem bater na nossa porta no tempo da política. Olha como é que é essa rua aqui, não só essa rua, mas sim muitas ruas, várias ruas da comunidade Cristo Rei, né? E para que todos possam ver, isso é porque deu uma pequena chuva, mas o meu esposo teve que botar isso aqui para ajudar a vizinha, né? Para a água não escorrer tanto e ela perdeu o que ela já não tinha. Então, gente, essa é a pequena rua nossa, né? Que a gente vive nessa situação precária e pedindo, né? Uma ajuda do povo, do nosso governante, para que eles possam nos ajudar, pois a nossa situação é precária. Não possam bater na nossa porta só quando precisam, né? Não só no tempo da política, mas sim quando nós precisamos, que nós que elegemos, nós que colocamos eles nessa cadeira, é por isso que eles vivem melhor que nós. Como eles vivem tão melhor, eles não se preocupam com o povo humilde que necessita dessa ajuda que hoje nós, povo da comunidade Cristo Rei, estamos tomando voz ativa de falar, né, que nós precisamos de ajuda. É um relato de uma cidadã, de uma contribuinte que paga seus impostos, cumpre ali com os deveres dela, mas não tem os direitos garantidos. Essa aqui, pessoal, é a rua Rio Amazonas. Como vocês acompanham, o problema aqui é justamente esse. É a falta de uma drenagem efetiva que possa justamente tirar toda essa água e dar fluidez. Por conta disso, problemas como esse acontecem e se não fosse essa barreira improvisada, essa situação estaria bem pior na casa aqui da dona Sandra. Estou aqui, né? Bom dia, minha querida. Você é a dona Jocirene. Dona Jocirene, que faz parte aqui da liderança, também é um problema que se repete em outras partes aqui do bairro também. Bom dia. Já a minha irmã, estou aqui na frente da casa da minha irmã, né, aqui na rua, minha irmã já perdeu tudo que ela tinha, né, então por ela perder tudo que ela tinha, ninguém vai repor o que ela perdeu, né? A gente pede encarecidamente que os pessoal, né, olhe pela gente, o pessoal da prefeitura olhe pela gente aqui, olhe pela rua aqui, que tá a cada dia que chove está se acabando. Então, meu pai, um senhor idoso, quando estava mais pior, ele caiu aqui, se desmentiu todo, por 2 vezes ele caiu aqui, então tá difícil porque ele é um senhor que ele enxerga, ele não enxerga direito, então pedimos encarecidamente que a gente... Uma solução, né? Isso que o pessoal quer para esse momento aqui é uma solução. De fato, a gente vê, Lani, que o meio-fio, né, a drenagem profunda, de acordo com a comunidade, não existe aqui. Por isso que problemas como esse se repetem em toda a comunidade Cristo Rei. Lani, pedimos nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura, os órgãos responsáveis, mas até o momento não tivemos retorno. Volto com você. Obrigada, Daniel Ramos. Olha só as imagens ao vivo ali da comunidade na zona oeste de Manaus, bairro Tarumançu, moradora ali reclamando dessa situação que tem piorado. A gente mostrou o vídeo que ela enviou para a produção do Jornal do Amazonas, primeira edição. Estava menor aqui essa cratera, essa erosão que já avança para a rua, água que invade a casa dela, colocando em risco a família dela. A gente está falando de risco aqui, tanto da infraestrutura do imóvel, quanto risco de saúde também. Fica o apelo da moradora lá do bairro Tarumã. São muitos os relatos chegando dos problemas de infraestrutura por lá. E a gente segue acompanhando toda essa situação e segue aguardando um posicionamento da prefeitura. Quando os trabalhos vão começar para atender a demanda nessa região. Agora tem informação para você que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado na madrugada desta segunda-feira para atender uma ocorrência de incêndio em um flutuante no Rio Negro, região do Tarumançu. Na ação foi utilizada a embarcação de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, que possui uma bomba capaz de captar água do rio, uma capacidade de 750 galões de água por minuto. 6 militares e 2 embarcações atuaram na ocorrência. Não houve vítimas atendidas pela equipe e não há informações do estado agora desse flutuante também. A informação é passada pelo Corpo de Bombeiros é que a demanda foi atendida e foi resolvida lá no mesmo momento.
Agora tem informação para você de acidente de trânsito na Zona Oeste. O acidente entre dois veículos na Avenida do Turismo, lá na Zona Oeste da capital. Nas imagens, a gente pode ver como é que ficou a situação por lá. Esse acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã de hoje. Segundo as informações, o motorista de um carro branco tentava fazer um retorno irregular na via por volta das 7h30 da manhã, quando foi atingido em cheio por um veículo preto que passava pelo local. Com o impacto da batida, o carro branco capotou. O outro veículo também ficou bastante danificado, com a frente destruída. A gente deslocou até o local, a gente deparou com esses dois veículos aí que estão batidos, né? Um capotado. Informações preliminares que foi nos repassada é que um veículo estava tentando cruzar a Avenida do Turismo, enquanto que o outro vinha e acabou acertando, ocasionou esse acidente. E também, na hora do acidente, estava tendo chuva, né? Então a pista fica escorregadia, a visibilidade fica prejudicada. Então, que ajudou a acontecer aí essa fatalidade aí. O motorista ferido foi socorrido e encaminhado ao hospital da capital. Até o momento, não há informações para qual unidade ele foi levado. Apesar da gravidade do acidente, a vítima teve apenas escoriações. Parte da avenida precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. Equipes da Polícia Militar estão no local para controlar o trânsito e apurar as causas do acidente. E agora, falando de trânsito, vamos te mostrar como é que está o trânsito lá na Zona Oeste de Manaus, na Avenida General Coronel Teixeira, Avenida Coronel Teixeira, na verdade. Informamos para você no último sábado que ia começar uma interdição aqui na Coronel Teixeira a partir de hoje. Essa interdição, ela se dá bem neste trecho aqui que você está vendo. À direita da sua tela é a Avenida Coronel Teixeira, quem sai do São Jorge em direção ao bairro Ponta Negra, e logo depois desse retorno que passa o Ministério Público do Amazonas, a interdição ela é na faixa da esquerda, ao lado do canteiro central. Faixa da esquerda foi totalmente interditada, deixando o trânsito parcialmente liberado em duas faixas aqui, a do meio e a da direita, para um trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Segundo a CEMIF, essa interdição ela se faz necessária para a implantação de uma adutora no local onde está sendo construído o complexo viário Passarão. As obras estão sendo realizadas neste trecho aqui, bem onde vai ficar o viaduto que dá acesso ao Coronel Teixeira e à Avenida Brasil. Por conta disso, a interdição parcial na Coronel Teixeira, na faixa da esquerda, ao lado do canteiro central, sentido São Jorge, Ponta Negra, começa hoje e deve seguir até o dia 18 de maio, segundo a Prefeitura, que é a previsão para a conclusão deste trabalho, que é a implantação de uma adutora. Então, para você que mora na Zona Oeste ou vai em direção à Zona Oeste, Avenida Coronel Teixeira, saindo do Dom Pedro e saindo do São Jorge em direção à Ponta Negra, essa faixa da esquerda ao lado do canteiro central está interditada mais à frente, bem depois do retorno do Ministério Público até a Avenida Brasil. É no trecho que está sendo realizado este trabalho no momento. Imagens ao vivo do Centro de Cooperação da cidade mostrando como está o trânsito no local. A gente consegue observar uma movimentação bem maior justamente no trecho ali onde tem essa interdição, mas agora é um horário que o fluxo ali é mais tranquilo, né? Isso deve carregar o trânsito já no fim do dia, quando começa ali o retorno para casa e também nas primeiras horas da manhã. Para você que vai para a Zona Oeste ou costuma andar ali pela Zona Oeste, já fique atento. Se puder buscar uma rota alternativa, vai evitar o trânsito nessa região. Nossa equipe voltou à Zona Norte de Manaus, desta vez lá na comunidade Vale do Sinai, para ouvir os moradores. Eles reclamam da falta de infraestrutura e manutenção do poder público e das empresas responsáveis pelos serviços essenciais. Na rua Professora Emília Grana, a força da água abriu erosões e comprometeu parte da via. Já na rua Aquilbase, no Vale do Sinai, moradores convivem diariamente com esgoto escorrendo de tubulações abertas no meio da pista. A gente paga esgoto aqui, o esgoto é caro, nós não recebemos o benefício que nós pagamos. Então tá aí a situação que tá aí, ó. Tá saindo água de fezes aqui pela rua aqui, olha. Olha como é que tá aqui, a empresa cobra da gente, mas a gente liga para lá, diz que vai vir resolver e não resolve. A prefeitura do mesmo jeito. O Raíris mora há mais de 8 anos no bairro e afirma que os problemas começaram depois das intervenções feitas pela concessionária Águas de Manaus. Nós estamos pagando uma taxa que devidamente não está servindo para nada. Era para melhoria, mas fez foi piorar, cara. As casas entra água para dentro, quando chove é a pior desespero das pessoas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, a previsão orçamentária para a recomposição do sistema viário de Manaus em 2026 passou dos 92 milhões de reais. Mesmo com o valor previsto, moradores da zona norte de Manaus ainda convivem com ruas destruídas e problemas de infraestrutura. Na residência do irmão da auxiliar de cozinha Jennifer, uma parte da estrutura cedeu por conta de um bueiro que passa em frente ao imóvel. Ano passado eu perdi a minha casa com o tempo da chuva e esse ano é meu irmão que está passando por isso aqui. Ele já foi na CEMIF, já veio aqui o pessoal da Manaus Energia, já veio Defesa Civil, mas ninguém fez nada por ele. E a gente está correndo o risco desse porte aqui, ó, cair, né? Porque ele está seguro só pelo bueiro. Os vizinhos tudinho estão com problema de água, porque a encanação das águas é por aqui. E a gente está à espera de aparecer alguém. Além dos prejuízos causados pela erosão, moradores também se preocupam com o porte de energia que fica ao lado do trecho comprometido. Vai ter um prejuízo incalculável, até vidas, né? Porque se for de noite, a gente está dormindo, aí vai pegar fogo as casas, entendeu? Vai pipocar tudo, então nós pedimos com urgência. Para especialistas, a falta de acesso adequado impacta diretamente a qualidade de vida da população. Essa questão dos buracos, da falta de pavimentação, de infraestrutura precária nos bairros, não é uma simples questão de questões técnicas de engenharia e orçamento. É aquela vontade política de fazer do cidadão que paga imposto um verdadeiro cidadão, dar a ele possibilidade de ter uma vida decente e digna. Não é mais admissível no século XXI que as pessoas vivam em situação como essa, com o odor, com o mau cheiro, com a possibilidade de provocar um acidente com as pessoas e trazer doenças. Eu queria que viessem ajudar. Meu irmão está precisando. A família dele está correndo risco e a gente precisa dessa ajuda. E sobre as questões citadas na reportagem, solicitamos respostas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, da concessionária Águas de Manaus e da concessionária Amba Energia. Por meio de nota, a CEMIF informou que vai realizar uma vistoria técnica na rua Professora Emília Grana e na rua Aquil Bazi, Zona Norte, para avaliar as condições das vias e identificar as intervenções necessárias em cada localidade, que a avaliação técnica é necessária para a definição das medidas serem executadas, tanto em relação à erosão quanto aos problemas de drenagem e escoamento identificados, já que os serviços dessa natureza dependem de condição climática favorável para a execução. Já a concessionária Águas de Manaus informou que vai enviar nesta segunda-feira uma equipe aos 2 endereços citados para verificar se existe alguma pendência de responsabilidade da empresa. A concessionária reforça que, no entanto, as ocorrências relacionadas à drenagem de água da chuva e processos de erosão decorrentes deste tipo de estrutura não são de responsabilidades da empresa. Já a Amba Energia ainda não respondeu. O espaço segue aberto aqui no Jornal do Amazonas, primeira edição, e a gente segue aguardando o posicionamento e a resposta da concessionária de energia. O Amazonas está entre os estados com a menor renda do país. A média dos estados a média do estado, da renda mensal aqui do estado, é menos da metade da média nacional. É o que traz uma avaliação feita pelo IBGE. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com a Naine Carvalho, porque se tá difícil fechar a conta no fim do mês, né, Naine Carvalho? Agora a gente tem pelo menos aí uma resposta que ajuda a entender essa situação. Bom dia para você. Oi, Lani, muito bom dia para você e a todos que nos assistem, né? Realmente, né? Só para a gente poder entender melhor esse cenário, né? Essa pesquisa do IBGE fez esse levantamento aí, uma comparação com os demais estados, para a gente poder entender como é que está nessa evolução quando a gente fala dos rendimentos, né, em relação aos estados brasileiros. Portanto, segundo esse levantamento do IBGE, aponta aí, né? Mostra que o Amazonas teve rendimento médio domiciliar per capita de R$
1.450, isso em 2025, enquanto a média nacional foi de R$ 3.367 no ano passado. Ou seja, o rendimento médio do estado do Amazonas é menos da metade da média nacional, conforme nos mostra a pesquisa. Esses dados, inclusive, colocam o estado do Amazonas na 22ª posição no ranking entre os estados brasileiros. Para a gente poder entender um pouco melhor esse cenário, a gente vai observar agora na tela que na primeira posição está o Distrito Federal com renda de R$ 4.401, seguido de São Paulo, onde o valor cai para cerca de R$ 2.800, e Rio Grande do Sul com mais de R$ 2.700. Abaixo do Amazonas, aí, né, quando a gente vai aí para o bloco onde está o Amazonas na 22ª posição, está o Pará abaixo com R$ 1.435, além do Acre, que aparece na 26ª posição com R$ 1.372. E na última posição está o Maranhão com a menor renda de R$ 1.231. Apesar de na região os rendimentos estarem entre os menores do país, conforme mostra a pesquisa, os dados também apontam, por outro lado, que houve um crescimento quando a gente fala aí da renda dos brasileiros nos últimos anos, né? Então, com isso, né, a gente também perguntou e questionou ao supervisor de disseminação de informações do IBGE aqui no Amazonas, que explicou que entre os principais fatores estão o impulsionamento do mercado de trabalho e também um crescimento em relação à quantidade de pessoas ocupadas. A gente vai ouvir agora o que disse o pesquisador. O Amazonas conseguiu ampliar significativamente a parcela da população que possui algum tipo de rendimento, o que indica uma maior cobertura e inclusão dos moradores em circuitos financeiros. Apesar do aumento no volume de pessoas com dinheiro no bolso, o valor médio real que o amazonense recebe ainda não retomou os patamares registrados no início da década passada. Nota-se uma dependência crescente de transferências governamentais, já que os programas sociais ganharam um peso muito maior na composição do orçamento das famílias ao longo dos últimos anos. Mesmo com o protagonismo do trabalho como fonte principal da renda, o Amazonas permanece em uma posição desfavorável no ranking nacional, distante dos valores médios registrados pelo país. Portanto, a pesquisa mostra, então, que mais cerca de 67% da população brasileira recebeu dinheiro aí que teve como origem o trabalho, a aposentadoria e também os programas sociais. Lânia. Obrigada, Naine, pelas informações. Tá difícil, né? Fechar ali a conta, bater ali a caneta. E você em casa, como é que tá fazendo para economizar, para fazer esse dinheiro render? Manda sua mensagem pra gente que daqui a pouco a gente mostra aqui no G1. Vamos falar agora dessa temperatura mais amena. Não sei se você tá conseguindo enxergar, mas o estúdio tá um pouco mais escuro. Hoje, céu nublado na capital, já tem chuva em alguns pontos de Manaus e em algumas cidades essa temperatura tá mais baixa ainda. Uma frente fria está influenciando as condições do tempo em grande parte do Brasil esta semana e já está sendo registrada em algumas cidades do interior do Amazonas. Vamos conversar ao vivo com o Adalto Silva, que traz mais detalhes para a gente desse cenário, que tem cidade hoje, né, Adalto, que já dá até para tirar aquele casaco ali do armário? Com cheiro de naftalina, Lani, com certeza, região sul do Amazonas, isso ocorre muito nesse período que começam ali as friagens. E, por sinal, essa é a primeira deste ano, né? As friagens começam no estado do Amazonas, na região sul principalmente, nos meses aí de maio até agosto. Então é o período que o pessoal tem que realmente tirar lá de dentro da mala aquela famosa capa de frio. Aqui, Lani, a gente vê aqui, ó, em Manacapuru, 26 graus, céu nublado, carregado assim, de não parecer muito chuva, já baixou a temperatura, já está gostoso. Você imagina nas cidades como Pauini, Boca do Acre, no Purus, Erunepé, Itamaraty e outros municípios lá da Calha do Juruá e também no Madeira, em Humaitá, como fica gostoso esse período, onde a temperatura na madrugada variou entre 16 e 18 graus. Isso aí é temperatura de ar-condicionado, né? Logo que você liga ali, ele vai para mínimo, quer dizer, a menor temperatura ali de 16 vai até 18 graus.
Então, é muito gostoso esse período, principalmente para quem mora. Como vem essa friagem para cá, Lane? São ventos fortes, friagem que entra pelo Brasil na região sul e sudeste. Esse vento aí pega uma massa polar de ar, é trazido pelo Maranhão, passa por Roraima e chega até o Acre. E do Acre, toda a região vizinha ao Amazonas recebe essa baixa temperatura que fica muito gostoso. Nós conversamos, os amigos lá de Pauini, quero até agradecer aqui o Gilvan Reis e o Dezeni Gomes, que pegaram um morador lá que está cedinho lá, varrendo a cidade, trabalhando. Mas veja o que ele fala, o seu Francisco, de como é gostoso esse período, até para quem está trabalhando desde o início da madrugada. Vamos ver o que ele diz. Rapaz, hoje o frio tá bom, hoje tá bom para trabalhar, hoje tá um diazinho assim frio, pro cara poder fazer o trabalhozinho da gente bacana. E eu acho que hoje e amanhã dá continua desse mesmo jeito aí, frio. O friozinho desse daqui é bom pra gente todo dia estar na atividade do serviço da gente. Então imagina agora para dormir, lá, depois do almoço sextar nessa frieza gostosa. Mas também essa friagem, essa relação, para muitos lá que conhecem esse período todinho, tem uma relação com a chegada, o anúncio da chegada do verão na região. Como falou pra gente o comerciante Joaquim Dutra, ele explica bacana essa friagem, o que representa para a natureza, para o meio ambiente naquela região. Vamos ver o que ele diz também. Quando vai chegando nesse período agora de maio para frente, sempre tem esses períodos de friagem, frio. Aí então, depois desses frios que chega, aí que chega o forte verão. Aí vamos comer poeira. Comer poeira, como ele diz, né? Aguentar a temperatura do nosso Amazonas. Mas é isso, Lane, a friagem nessa região dura de 3 a 5 dias. Geralmente, ela termina com uma chuva. Tive esse prazer, Lane, morei 6 anos em Pauini, tive esse prazer de, nesse período, tirar a capa ali, colocar e ficar curtindo a cidade de Pauini com esse frio todo. Um abraço para todos e a friagem continua e a gente segue acompanhando com os nossos telespectadores lá em Pauini, Boca do Acre, toda a região fria do Amazonas nesse período. Lane. Que friozinho bom, hein, Adalto? Obrigada pelas informações. Bom dia para você, bom trabalho. Falando em friozinho, quem amanheceu hoje com frio de 19 graus, pelo menos essa é a mínima ali falada pelo IMET, foi o Raulim Magalhães, que inclusive foi às compras, né, Raulim? Tem muita gente já indo em busca de casaco hoje aí em Humaitá. Bom dia para você. Oi, Lane, bom dia para você que acompanha o Jornal do Amazonas, primeira edição. Essa frente fria que atingiu o continente chegou também aqui na região sul do Amazonas, inclusive, como você bem falou, Lane, de acordo com o IMET, está aí, né, com a mínima registrada em 19 graus ainda na madrugada de hoje. E aqui na região sul do Amazonas, quem mais sentiu esse impacto foi os moradores ali da região de Boca do Acre, né, que chegou até 15 graus e a tendência é diminuir aí para muita região brasileira. Inclusive, esse friozinho que é tradicional aqui nessa região, que marca aí a transição do inverno amazônico para a chegada do verão amazônico e aquece a economia da cidade, até porque tem comerciantes que se preparam, né, colocam os produtos à mostra, a venda aquece e inclusive eu estou em uma das lojas aqui que hoje a proprietária teve uma experiência o ano passado, ela disse que acabou perdendo venda porque não tinha experiência e esse ano vai fazer diferente, né? Nós vamos conversar com a Ana Paula, que explica pra gente. Ana Paula, você já se preparou esse ano, o ano passado acabou perdendo venda, né? Isso, como sabemos que nessa época do ano a chegada da friagem, não fiz como o ano passado, né? Acabei se preparando para a friagem, a gente tem moletom infantil, juvenil, adulto, feminino, masculino. E para quem está em casa, de repente está se organizando, pode vir, tem uma promoção especial, alguma coisa. Qual é o preço em média aí para quem está se preparando para enfrentar essa friagem? Que inclusive, Lane, a tendência é que fique até quarta-feira por aqui. Bom, a gente tá com o kitzinho aqui, que é a calça, R$50, né? O adulto tá de 70 e o juvenil tá de R$50. E comprando 3 ou 4, a gente ajeita um precinho, né? Dá uma promoçãozinha. Tá certo. Inclusive, olha só, tem a Helena aqui que tá se preparando. Dá um tchauzinho porque a gente já vai devolver pra Tia Lane lá. Tia Lane, vem curtir o frio com a gente aqui no sul do Amazonas. Tia Lane, vem curtir o frio da gente aqui no Amazonas. Volto com você, Lane.
Ô, coisa boa, queria, viu? Queria muito, Raulinho. Você sabe, já fui aí a Apuí do ladinho, ô, coisa boa, Apuí. Ali o Maitá, o sul do Amazonas é lindo demais. Inclusive, fica a dica pra você que não conhece, conhecer um pouco mais do nosso estado. E olha ali, frio já fomentando, inclusive, a economia local. Tá friozinho a nossa cidade? Tá quanta temperatura hoje? Manaus, a gente já observa aqui um clima de chuva, né? Não é nem só o frio, mas a chuva aqui na capital. Tem intervalo chegando e na volta, informações pra você do concurso Conta com Conto. Inclusive tem novidade para você que está escrevendo aí seu texto, para você que já está trabalhando em cima dele. A gente vai trazer para você todos os detalhes, que dá tempo de se inscrever. Então você que estava preocupado, não se preocupa não, viu? Tem prazo ainda, a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho. 11 horas e 49 minutos. Seu João, volta já. As inscrições para o concurso literário Conta um Conto foram prorrogadas. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com ele, Denis Carvalho, especialista em projetos da Fundação Rede Amazônica. Para você que estava escrevendo e ali estava preocupado porque perdeu o prazo, dá tempo, né, Denis? Dá tempo. Então eu quero convidar todos vocês com essa grande novidade. Com o projeto Conta um Conto, ele foi prorrogado até o dia 17 de maio. Então você aí, aluno que ainda não conseguiu fazer a sua ou está com dificuldade e quer participar, é só vir com a gente até o dia 17 de maio. Para quem está em casa, ficou interessado, só para a gente relembrar os critérios para participar do concurso. Então, o projeto ele é muito fácil, é só acessar o nosso site, inscrever e preencher o formulário, nosso formulário, e temos duas obrigatoriedades, que é o conto na sua folha oficial e também a declaração do uso de imagem assinada pelo responsável. Então, é muito fácil, é só escrever seu conto, o nosso tema, o conto, a Amazônia e a Agenda 2030. Então, você pode imaginar, pode criar à vontade, falando sobre a preservação da natureza, a preservação dos rios, poluição. Então, vem com a gente participar. Lembrando que o concurso é destinado para estudantes. Então, você que está ali no ensino fundamental 2, no ensino médio, quer colocar sua criatividade ali no papel e, quem sabe, ali vencer o concurso, tem prêmio e também tem a publicação ali do seu conto. Denis, de que idade a que idade pode se inscrever? Então, você é aluno do ensino fundamental 2 e do ensino médio, entre 11 a 17 anos, pode se inscrever, pode criar à vontade. Hoje eu vou trazer um spoiler, Ruth. Pode, por favor. Eu vou trazer o aluno que for campeão, a gente vai convidar a escola para participar da cerimônia de encerramento lá no Teatro Amazonas no dia 1º de julho. Olha que maravilha! Você vai ter seu conto publicado, vai receber um prêmio, ainda vai participar de uma cerimônia no Teatro Amazonas, sua família, seus amigos, todo mundo te vendo no palco. Que coisa linda! Já fica a dica para você, então, até o dia 17 de maio, a inscrição do Conta um Conto. Coloca sua criatividade no papel, até 30 linhas, não, de 30 a 60 linhas. Entre 30 a 60 linhas, você pode criar à vontade. A gente recebeu alguns contos, a gente já está ali pela fase de curadoria, entre documental, então a gente já viu ali algumas coisas muito legais. Então você, aluno do ensino fundamental 2 e do ensino médio, que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Obrigada, Denis, parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado e parabéns também pelo projeto, que com certeza vai revelar grandes escritores. Temos muitas mentes brilhantes, como disse o Denis, já chegaram muitos textos aí e quem sabe o próximo pode ser o seu. Já pensou em vencer esse concurso? Lembrando que tem publicação, tem prêmio e tem uma cerimônia lá no Teatro Amazonas. Inscrição até o dia 17 de maio do Conta um Conto. Acesse o G1 Amazonas, que lá você encontra todos os detalhes, com prazo, com os critérios, como participar e o link para fazer a sua inscrição. Denis, obrigada e bom dia. Eu que agradeço, obrigado. E antes de encerrar o João, vamos para a sua participação aqui no jornal. Tem mensagem chegando e a gente já mostra aqui a mensagem da Bruna. Realmente, fechar as contas no fim do mês é complicado demais. Geralmente temos que abdicar de alguma coisa simples para não pesar no orçamento e ficar endividado. Não é apenas só trabalhar, é garantir o essencial, que está complicado. Disse a Bruna, comentando aqui sobre o Amazonas está entre os estados com a menor renda mensal. Tem aqui mensagem também, olha, Lani, sobre a Praça Jefferson Pérez. À noite ali fica extremamente perigoso.
Fui assaltado pelo Uber. Ele me levou para aquela região e logo chegou uma moto com 2 homens armados. Me deixaram lá sozinho, levaram os meus pertences. Um momento de terror, disse aqui o telespectador do G1, dando o relato dele. Tem mensagem aqui também do Raimundo, falando sobre a sua situação do Parque Jefferson Pérez. Uma vergonha esse abandono. Não ando mais nesses locais por falta de segurança, e mandou até a foto, né, de quando ali o parque foi inaugurado há 17 anos. O João fica por aqui, eu agradeço você pela companhia e audiência. Mais tarde, mais notícias no seu Jan 2. Fique agora com o Globo Esporte e eu te espero amanhã com quadro de saúde e muita informação para você ficar muito bem informado. Para você, uma ótima segunda-feira. Até amanhã. Tchau.